Louvado seja o nome do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Isaías capítulo 62, versículo 6 e versículo 7. Isaías capítulo 62, verso 6 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Verso 7: nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Podei vos assentar, graças a Deus. O tema da mensagem, vamos falar um pouco sobre oração, né? Daqui a pouquinho estaremos orando, então vamos aprender um pouco sobre oração. Tem uma versão da Bíblia, que é a versão viva, não sei se o Jonathan tem ali a versão viva, eu até trouxe meu celular ali, que se não tiver, que eu acho muito interessante também. É esse mesmo texto aí, só que tem versões diferentes que nos traz talvez uma compreensão melhor do texto. Então, Isaías 62, versos 6 e 7, na versão viva, diz assim o texto, versículo 6: ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros, eles vão orar. O texto significa a mesma coisa, só que de uma forma mais clara para podermos compreender. Ó Jerusalém, eu coloquei vigias sobre os seus muros, eles vão orar a Deus sem parar. Vai colocar vigias sobre os muros que irão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra suas promessas. Vocês, vigias, orem sem parar, não se entregue ao repouso. E no verso 7 diz: não lhe deem descanso, até Ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. Então, veja bem, o tema é oração. Oração. Existem três inimigos da nossa alma que tentam nos atrapalhar a orar. Existem pelo menos três inimigos da nossa alma que não quer que eu ore, que não quer que você ore. O primeiro inimigo das nossas almas, que faz de tudo para me impedir de orar, que faz de tudo para te impedir de orar, porque a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Deus, Ele nos abençoa através da nossa obediência a Ele e também através da oração. A oração é uma porta para Deus derramar bênçãos sobre a nossa vida. A oração é uma porta aberta, onde Deus nos abençoa. Então o primeiro inimigo que nos impede de orar, o primeiro inimigo é o mundo, é o sistema. Para orar, precisamos sair e nos retirar um pouco. Lá no Evangelho de São Mateus,
capítulo 6, versículo 6, nos fala sobre isto. Para orarmos, precisamos sair, nos retirar um pouco, para ter tempo para orar. A Bíblia nos diz assim: mas tu, quando orares, ou seja, nós temos que orar, não é se orares, mas nós, quando orares, ou seja, temos que orar, não é se, é quando. Quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto, e faz o quê? E fecha a tua porta. Ora a teu Pai que está em secreto. Aleluias. E Jesus está dizendo assim: e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, onde eu conquisto a vitória? No secreto. Aleluia. Às vezes ninguém está vendo você orar. Às vezes ninguém está vendo você clamar. Não está vendo e nem ouvindo. Ninguém entre nós. Mas há um que está atento à sua oração, que está atento ao seu clamor. Então oramos em secreto, mas Ele nos recompensa publicamente. Por quê? Porque já conquistamos a vitória no lugar secreto. Porque quando você entra no seu quarto e fecha a porta, você quer o quê? Privacidade. Você quer o quê? Descanso. Você quer o quê? Se desligar do resto da casa. Você quer ter um momento a sós. Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. O mundo é um dos inimigos da oração, que quer nos impedir de orar. Então, para orarmos, precisamos sair e nos retirar um pouco, ter um tempo com Deus. Ou seja, sair das distrações deste mundo. E quais são as distrações deste mundo? Então essa aí cada um sabe. Não precisamos enumerar quais são as distrações do mundo que nos impede de orar. Internet, celular, televisão, futebol, passeio, não sei. Existem muitas distrações para me tirar do foco da oração. No mundo existem muitas distrações para te tirar do centro, do foco, que é orar, que é buscar, que é falar com Deus, quer reservar um tempo para Deus. Então o primeiro inimigo da oração é o mundo, que precisamos vencer com a ajuda de Deus. Aí junto com o mundo vem o cansaço, vem o desânimo, ainda mais nessa correria que a gente tem andado. Né, Roberto? Chega em casa às vezes, irmão, misericórdia. Estou sentado esperando a janta lá, estou cochilando. De vez em quando o Nico vai lá, a Amanda, a Roberta me acorda. Essa correria que a gente tem andado aí, esse dia a dia nosso aí não é fácil. Então, vem o cansaço, vem o mundo. Então, precisamos vencer para separar um tempo para estar no secreto com Deus. Porque quando eu busco a Deus no secreto, o meu Pai que está nos céus, que me vê, que está me vendo, que está me ouvindo, Ele vai me honrar publicamente. Por que Ele me honrará publicamente? Porque eu já alcancei a vitória no secreto. Então, não despreze a oração. Não despreze. Então esse é o primeiro inimigo, o mundo. Segundo inimigo da oração, a carne. A carne é o segundo inimigo da oração. A carne, ela é pecaminosa.
Entenda uma coisa, esse pedaço de carne que nós somos aqui, é pecaminosa. A carne é corruptível. Os desejos da carne só nos afastam de Deus. Todos os desejos da nossa carne, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo desenfreado da carne, só nos afasta de Deus. Então a carne é pecaminosa. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: eu crucifico o meu corpo e o reduzo a pó, para que eu, pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, ele falou assim: eu disciplino meu corpo. Não é crucifico, eu disciplino meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. Eu controlo meu corpo, as minhas vontades, para que eu, pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, a carne é pecaminosa. Precisamos lutar contra ela. Precisamos lutar contra os desejos da carne. Todos os desejos que nós temos, aprenda algo. Todo desejo que eu tenho, que me afasta de Deus, todo desejo que eu tenho, que choca com a palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, é carne. Todo desejo que me afasta de Deus, todo desejo que eu tenho que vai contra a palavra de Deus, é a carne querendo falar mais alto. É a carne querendo tomar o controle da minha vida. Então a carne é pecaminosa. E a carne não deseja o que é espiritual. A nossa carne não deseja o que é espiritual. Quer ver um exemplo de algo espiritual? Ler a palavra de Deus. Estudar. Aí quando começamos a estudar, a carne começa a dar sinal. Eu estou com sono. Eu estou cansado. Eu tenho que descansar. Por quê? Porque a carne, ela não segue aquilo que é espiritual por vontade própria. Somos nós que, com a ajuda de Deus, precisamos tomar o controle da nossa carne e fazê-la obedecer a palavra de Deus. Eu quero orar. Aí vem o sono. Aí a carne também já começa a sinalizar: estou com sono. Eu estou com sono. Você quer orar. O Espírito Santo está te impulsionando a orar, mas a carne está dizendo: eu estou com sono, eu estou com sono, eu estou exausto, eu trabalhei muito hoje. Então é uma luta. A carne não deseja o que é espiritual. Lá em Marcos 14, verso 38, Marcos 14, 38, diz assim a palavra de Deus: vigiai e orai, para que, então, vigia e ora. Eu tenho que orar, mas tenho que vigiar também. Vigia e ora. Aí tudo na Bíblia, Deus é fantástico, Deus é perfeito, tem um porquê. Então vigiai e orai. Por quê? Por que vigiar? Por que orar? Para que não entreis em tentação. Olha só, eu preciso vigiar, eu preciso orar, mas qual o propósito disso? Para que eu não entre em tentação. Irmãos, a Bíblia é sempre Deus nos equipando, nos capacitando, nos mostrando o caminho, nos mostrando a direção, nos mostrando o que fazer. Mas para fazermos tudo isto, precisamos vencer a carne, vencer o mundo, vencer a carne. Então, para que não entreis em tentação, aí ele continua: o Espírito, na verdade, está pronto.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, precisamos lutar contra esse pedaço de carne que somos nós aqui. Precisamos lutar, porque ela não quer que você se santifique, ela não quer que você busque a Deus, ela não quer que você ore. O que ela quer? Irmãos, tudo aquilo que nos tira de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, é carne. É a carne dizendo, eu que estou no controle. Só que, com a ajuda de Deus, e em nome de Jesus, somos nós que precisamos tomar o controle. Você é responsável pela sua vida. Eu sou responsável pela minha vida. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim a palavra de Deus: digo, porém, é um conselho, andai em espírito, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus, buscando as coisas de Deus, buscando as coisas do alto, se envolvendo com as coisas de Deus, querendo Deus, ou seja, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Então, quando eu ando em espírito, eu não cumpro os desejos desenfreados da carne. Então, para vencer a carne, precisamos andar no espírito, ser cheio do Espírito Santo, buscar as coisas de Deus, querer as coisas de Deus, querer mais de Deus, querer ler a Bíblia, querer orar, querer vir à igreja, querer se envolver com as coisas de Deus, é andar em espírito, para não cumprir os desejos da carne. Então a carne é o segundo inimigo da oração. O primeiro inimigo é o mundo. O segundo inimigo da oração é a carne. E o terceiro inimigo é o diabo, que nos tenta e nos acusa. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, o diabo, ele é o acusador, é o tentador. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Por quê? Então, chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Cristo, porque já o acusador, lembra de Jó capítulo 1? Quem que acusou Jó diante de Deus? O diabo, ele é o acusador. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. O terceiro inimigo da oração é o diabo, que é o tentador, que é o acusador, que está nos acusando diante de Deus. Mas, não sei se os irmãos lembram da mensagem, Jesus Salvador, advogado ou juiz, enquanto o diabo está nos acusando, quem entrega a sua vida para Jesus, tem Jesus à direita de Deus, que é o nosso advogado, que está nos defendendo diante de Deus. Mas o diabo é o acusador. E precisamos fazer o quê? Resistir ao diabo, para ele fugir de nós. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago 4, 7. Ele é o terceiro inimigo da oração. E com o diabo o que eu faço? Então eu resisto ele. Eu resisto ele em nome de Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Se sujeita a Deus, se achegue a Deus, se aproxime de Deus, queira mais de Deus, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então esses são os três inimigos da oração: o mundo, a carne e o diabo. Certa vez, um menino, ele ganhou um guarda-chuva, mas não sabia como usar. E por isso, ele ficou molhado. Ele ganhou um guarda-chuva, chovendo, ele não sabia como usar. Aí ele ficou todo molhado. Muitas vezes, nós temos o guarda-chuva que nos protege, que é a oração. Mas não sabemos como usar corretamente. Tem muitas pessoas igualzinhas a esse menino. Ele ganha o guarda-chuva e quando chove, quem poderia abri-lo para protegê-lo da chuva, ele não sabia como usar e ficou molhado. Nós também temos o guarda-chuva que nos protege, que é a oração. Mas se não soubermos como usar, não adianta nada. É igual uma pessoa na guerra, armada, fortemente armada, mas não sabe usar a arma que tem. Não resolve nada. Se torna uma presa fácil para o inimigo. E nós também estamos inseridos em uma batalha espiritual. E Deus deixou para cada um de nós uma arma poderosa chamada oração. Se você não usar essa arma, você se torna uma presa fácil. Então precisamos orar. Precisamos usar a arma que Deus nos deu. Precisamos aprender a usar essa arma, que é poderosa. A oração, ela derruba muralhas, ela derruba fortalezas. A oração faz o milagre acontecer. A oração no secreto faz Deus honrar publicamente. Tem muita gente que não aparece muito, não está nos púlpitos pregando, não está ministrando louvor, mas são pessoas que são de oração, que conquistam vitórias. Às vezes quem está pregando aqui, tem alguém intercedendo por ele, tem alguém intercedendo por ela. Às vezes quem está ministrando louvor aqui, tem alguém lá orando a Deus no secreto. Ali Deus vai quebrando barreira, quebrando muralha. Ali Deus vai despedaçando os carros. Deus vai operando um milagre no secreto, naquela oração que ninguém está vendo, porque ninguém precisa ver, ninguém precisa ouvir. Só um que precisa ver e ouvir, e ele está vendo e está ouvindo. Então, irmãos, quais são as características da oração que Deus quer ouvir? Baseado aqui nesse texto de Isaías 62, vamos aprender um pouco sobre oração. Qual é a primeira característica? É a oração. A primeira característica é: a oração é insistente. A oração é insistente. Voltando lá para Isaías 62, versículo A. Isaías 62, versículo 6, parte A. A oração é insistente. Diz ali, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Aleluias! Sobre os seus muros eu coloquei guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Mas para isso acontecer, eu preciso vencer o mundo, eu preciso vencer a carne
e preciso vencer o diabo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que precisamos estar orando insistentemente. A oração, ela é insistente. Que todo dia, toda noite jamais se calarão. Ai, irmãos, é exatamente isso que Deus está falando. É orar, e orar, e orar, sempre que puder orar, e jamais se calar, orar. Ser insistente. Assim como a viúva que insistiu na porta do juiz, lá em Lucas capítulo 18, a viúva insistente. O título desse texto é a importância de orar sempre e nunca desanimar. Para não desanimar, tem que vencer o quê? A carne, o cansaço, o sono, as distrações. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar de vez em quando, de orar sempre, e nunca desfalecer, ou seja, e nunca desanimar. Isso aqui é Bíblia, irmãos. E contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar, dizendo: havia numa cidade um certo juiz. E esse juiz aí não era um servo de Deus não, Aló, que nem a Deus temia e nem respeitava homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Essa certa viúva aqui pode se encaixar qualquer um de nós aqui. Havia uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. É o que você faz quando você está orando. Você está diante do rei, mas não do rei humano, diante do rei dos reis. Você está lá apresentando a sua causa para ele. Aleluia! Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis atendê-la. Não quis atendê-la. Porque tem pessoas que pensam que eu oro e Deus é obrigado a atender naquela hora. Não. Por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, aqui vem a explicação da parábola. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz. Aqui o juiz é injusto, mas aprendemos que o juiz que irá julgar no trono branco, que é Jesus Cristo, é um juiz justo. Aleluia! Aqui é o juiz injusto. E Deus não fará justiça. Aleluias. Está dizendo aqui Deus. Vocês pensam que Deus não fará justiça? Aleluias. A quem? Aos seus escolhidos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pensa o quê? Que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele? Aleluias. Não existe oração perdida. Deus está ouvindo. Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia! Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, até aí, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Então, a oração precisa ser o quê? Insistente. Aleluia, insistente. Vai falando com Deus. Apresente para Deus a sua causa. Fala para Deus o que você precisa. E a orientação do apóstolo Paulo também, em 1
Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então a primeira coisa que aprendemos sobre oração, a oração ela é o quê? Insistente. A oração é insistente. Segundo lugar, temos uns 10 minutos no máximo. A oração é ousada. Agora entenda uma coisa. Ousadia não é, eu orei hoje e encostei Deus na parede. Não, irmão, ninguém encosta Deus na parede, irmão. Ninguém encosta Deus na parede porque Ele é Deus. Eu orei hoje e eu coloquei Deus na parede, contra a parede. Isso não tem nada a ver com oração ousada. Isso daí é balela, é conversa sem fundamento. Então, em segundo lugar, a oração é ousada. Está aí, lá voltando para Isaías 62, versículo 6, a parte B. A parte B do versículo, Isaías 62, 6. A parte B. Aqui, os que fazeis lembrar ao Senhor. Jonathan, pega a parte A para poder. Isso, olha lá, que todo dia e toda noite jamais se calarão, ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, os que fazeis lembrar ao Senhor. Tem uma versão, deixa-me ver se é essa aqui, é o versículo 6, a parte B. Eles vão orar a Deus sem parar, pedindo que Ele cumpra suas promessas. Então, vós que orais, a parte B, vós que clamam pelo Senhor, aí o 6 na parte B, né? Não se entreguem ao repouso. É outra versão. Tá, então tá, obrigado. Beleza. Então, vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanse. Lembrar o quê? A oração é ousada, porque é lembrar o quê? É lembrar a Deus das suas promessas, é lembrar a Deus da sua palavra. Isso é oração ousada. É a pessoa que tem coragem de declarar as promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus? Estão na Bíblia. Oração ousada é orar a palavra de Deus, é orar lembrando a Deus da sua palavra. Isso é ousadia. Então a oração precisa ser ousada, lembrar a Deus da sua palavra, das suas promessas. Oração ousada é orar a palavra de Deus. Exemplo. Se você tem um filho ou uma filha problemático, aí lá em Isaías, capítulo 65, verso 23, então preste atenção, o que é uma oração ousada? Estou passando uns problemas com meu filho, estou passando uns problemas com a minha filha. Então, aí Isaías 65, verso 23, diz assim, falando dos filhos: não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade. A Bíblia diz que nós não geramos filhos para a infelicidade. E o texto continua: pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Então, eu estou com um filho problemático, com uma filha problemática. Meu Deus, a tua palavra me diz que eu não gerei filho para ser problemático, eu não gerei filhos para maldição, eu gerei filhos para ser bênção. Orar a palavra, ousadia.
é lembrar o Senhor da sua palavra. Lá está o texto, a parte A novamente. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade. Senhor, a tua palavra diz que eu não gerei filho para a infelicidade. Esta é a sua palavra, é orar a palavra de Deus, ousadia para lembrar a Deus da sua palavra. Falar com Ele. Seus filhos são bênção. Os nossos filhos são bênção. São herança do Senhor. Não geraremos filhos para a infelicidade. Não geraremos filhos para a maldição, para ser maldito. Não, nossos filhos serão bênçãos em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz. Um outro exemplo de uma oração ousada. Se você está enfrentando uma enfermidade, estou com uma enfermidade no meu corpo, oração ousada. Êxodo capítulo 15, verso 26. Êxodo 15, 26. Aleluias. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem... Então a Bíblia, tudo para se cumprir na minha vida, eu preciso obedecer. Então olha só. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor. Primeiro ponto, dê atenção ao Senhor, o seu Deus. Segundo ponto, e fizerem o que Ele aprova. Faz aquilo que Ele manda na sua palavra. Se derem ouvidos aos seus mandamentos. Está vendo tudo? As bênçãos de Deus são condicionadas à nossa obediência. Aleluia! Se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei, aí vem a bênção, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Aleluias, pois eu sou o Senhor que os cura. Aleluia! Oração ousada. Estou com uma enfermidade no meu corpo, é um membro da minha família, ela é minha esposa, no meu filho, ela é minha esposa, no meu pai, eu não sei. Senhor, a tua palavra diz que tu és o Senhor que nos cura. Aleluia! Oração ousada, orar a palavra de Deus. Eu tenho vivido sem paz, eu não tenho paz no casamento, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho paz no serviço, aonde eu vou não encontro paz. Então você precisa também fazer uma oração ousada, lá em João capítulo 14, verso 26, João 14, 26, diz assim a palavra de Deus: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Verso 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Aleluia! Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e não tenham medo. Eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho paz no serviço, eu não tenho paz no colégio, eu não tenho paz onde eu vou, não encontro paz. Então você precisa fazer uma oração ousada. Senhor Jesus, o Senhor disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Então, Senhor Jesus, eu quero essa paz na minha vida. Oração ousada. Eu já estou me sentindo cansado, eu estou cansado demais, eu estou cansada demais de tanta luta, de tanto problema, de tanta dificuldade, a gente vai lutando, eu estou cansado. Isaías capítulo 40, verso 31, oração ousada, para você que se sente cansado, para você que se sente cansada, mas... aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se
cansam. Ah, Senhor, eu estou tão cansado das lutas, eu estou tão cansado dos problemas, mas a tua palavra me diz que aqueles que esperam em ti renovarão as suas forças. Renove as minhas forças. Oração ousada, orar a palavra. Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Temos plena confiança. Para fazer o quê? Para entrar no lugar santíssimo. Porque antes não podíamos entrar, mas hoje temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Mas qual? Através de quê? Pelo sangue de Jesus. Aleluias! Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é, do seu corpo. Pode continuar, chefão, até o 23. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus. Aleluias! Hoje eu posso me aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Você foi lavado com água pura, você está purificado pelo sangue de Jesus. Então você pode entrar na presença de Deus e falar com Deus. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então há um novo e vivo caminho que você pode entrar na presença de Deus. Aleluias! Entrar na presença de Deus. Tem terceiro, quarto e quinto. Não vou comentar para ganharmos tempo. Em terceiro lugar, a oração é incansável. Versículo 7, Isaías 62, verso 7, parte A. Isaías 62, verso 7, a parte A. E não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém. Aleluias! E não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém. Ah, irmãos, a oração ela é incansável. Não podemos descansar enquanto não vermos a resposta de Deus. Aleluias! Precisamos orar até vermos a resposta de Deus. A oração ela é incansável. Ou seja, não abra mão da resposta de Deus até que Ele responda. Aleluias! Não abra mão da resposta de Deus até que Ele responda. Oséias capítulo 10, versículo 12. Oséias 10, 12. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora, aleluias, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha. É hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Aleluias! É hora de buscar ao Senhor até que Ele venha e faça chover justiça na sua casa, justiça na sua família, justiça sobre você. Aleluias, aleluias, oh glória, oh glória. A oração tem que ser incansável, incansável, oh aleluias. Quarto, a oração ela nos restaura. A oração restaura
Está aí no versículo 7, também na parte A de Isaías 62, 7, parte A. Já vamos encerrar para orarmos. Isaías 62, 7. E não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém. A oração restaura, a oração nos restaura e nos abençoa. Busque a Deus até que Ele te restaure, até que Ele te restaure, até que Ele te levante. E em quinto e último, para encerrar, a oração, ela tem um objetivo. Toda oração tem um objetivo. Está aí no versículo 7, a parte B. Isaías 62, 7, parte B. Até que... pode voltar um pouquinho, por favor, chefão. Obrigado. Até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Tem uma outra versão que diz assim, descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Ou seja, a oração, ela tem objetivo. O objetivo da oração é glorificar a Deus. Aleluias! O objetivo da oração é glorificar a Deus para o louvor do seu nome. Toda oração precisa glorificar a Deus para louvor do seu nome. É por isso que a Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em seus próprios deleites. A oração precisa glorificar a Deus. Aleluias. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça-se tudo para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. A melhor forma de aprender a orar é gastando tempo em comunhão. Bem, irmãos, fiquemos em pé neste instante. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que quiser permanecer em pé, ou assentado, ou ajoelhado, mas o importante é que você fale com Deus. Fale com Deus neste momento. Não permita que os inimigos da oração te atrapalhe a orar. Não permita que o mundo te atrapalhe a orar. Não permita que a carne te atrapalhe a orar. Não permita que o diabo te atrapalhe a orar. Fale com Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai nosso que está nos céus, aleluias, o Senhor que está ouvindo o nosso clamor, o Senhor que está ouvindo a nossa oração, nesta noite, meu Deus, em o nome santo de Jesus, nós queremos lhe pedir, meu Pai, venha atender o clamor da tua igreja, venha atender o clamor dos teus filhos, venha atender o clamor desta mãe, venha atender o clamor deste pai, venha atender o clamor deste filho, venha atender o clamor desta filha, desta pessoa que está buscando a Ti, que está clamando a Ti, desta pessoa que está fazendo uma oração ousada, que está orando a palavra, que está lembrando o Senhor da Tua palavra, e o Senhor tem um compromisso com a Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, venha atender clamores nesta noite, venha abençoar vidas nesta noite, venha abençoar famílias nesta noite, venha abençoar casamentos nesta noite, venha trazer curas nesta noite, venha trazer, meu Pai, a restauração. Restaura, meu Deus, restaura o teu filho, restaura a tua filha, abençoe, meu Pai, este irmão, abençoe esta irmã, ajude esta pessoa a continuar caminhando, a continuar prosseguindo, a continuar avançando, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Estenda as tuas mãos nesta noite e venha contemplar, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, venha contemplar, meu Pai, a vida de cada uma das irmãs, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia.